A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E vamos começar mais um IBEFcast. Hoje conversando com os irmãos Orlete, Jonas e Stênio. Muito obrigado por terem dedicado um tempo para nos atender a essa oportunidade. Este é um evento muito importante para o nosso trabalho do Comitê Agro do IBEF Espírito Santo. Eu estou aqui com a Keila Martins, a minha colega. Ela vai se apresentar junto comigo. A Keila é analista de crédito e agronegócio do Sicoob. Hoje aqui em parceria com meu amigo José Mauro, vamos conduzir essa conversa. Ele que é executivo, empresário, mentor aí, formação de lideranças. Prazer recebê-los para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a governança e sucessão nas propriedades rurais aqui do Espírito Santo. Isso. Então, antes da gente começar, Stênio e Jonas, embora vocês tenham uma longa trajetória, algumas participações aí em outros trabalhos, é importante divulgarmos para a nossa audiência sobre quem são vocês. Eu vou pedir que vocês se apresentem, contem um pouco da história, a formação, experiência de vocês, para a gente poder iniciar, por favor. Bem, primeiro é um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa colaborar nessa conversa. Meu nome é Jonas Orlete, eu sou da terceira geração, da nossa família de produtores rurais, aqui do norte do Espírito Santo, da cidade de Pinheiros. Eu me formei em administração de empresas, trabalhei por muito tempo, por 13 anos, em um dos braços dos nossos negócios, que é o ramo automotivo também, e há mais ou menos 10 anos eu estou, junto com os meus irmãos, administrando a fazenda que é do nosso pai, e até hoje ele atua com a gente lá ainda também, Está lá sempre ajudando a gente. E nós estamos nessa jornada aí agora, junto com os meus irmãos. Stênio. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. A gente agradece primeiramente pelo convite, por lembrar da gente sempre que tem algum evento do tipo, ou quando vamos falar um pouco sobre agro. Meu nome é Stênio Orlete, eu sou nascido e criado em Pinheiros também, assim como o Jonas. Estou no negócio rural desde os meus 18 anos de idade, que eu trabalhava já no escritório. E eu trabalhava na época que era sociedade ainda, meu pai com meus tios. E depois, com a dissolução da sociedade deles, eu comecei a tocar junto com meus irmãos a propriedade rural nossa também, onde foi feita essa sucessão, com meu pai também, E a gente também teve a oportunidade de montar a nossa empresa, que é a Robusta Coffee, e que hoje eu estou tocando toda a parte operacional e de embarque, de qualidade, de entregas, de compra, de venda. Então, eu estou tocando mais essa parte hoje. Muito bom, obrigado. Vamos em frente, Keila? Isso aí, para dar início, então, à nossa conversa, queria que vocês contassem um pouco da história da propriedade de vocês, os marcos que tiveram aí ao longo do tempo, os desafios. Essa eu vou deixar para o Stênio contar. Como tudo começou? Como tudo começou? Isso começou lá atrás com meus tios, meu pai e meus dois tios, o Juarez e o Juvenal. Jovino. Depois é uma história para depois disso. Mas começou isso em 74, se eu não me engano. Eles resolveram se reunir. Na época eles trabalhavam numa farinheira. E essa farinheira quebrou e eles resolveram pegar toda a operação dessa farinheira. E daí para frente eles foram com comércio de farinha e tudo, com essa veia empreendedora que eles sempre tiveram. O Juarez, ele não somente comercializava a nossa farinha na época, mas também comprava bastante farinha da região. Isso lá em Pinheiros? Isso em Pinheiros. Pinheiros foi o maior produtor de farinha do Brasil. Jura? Sim. Pinheiros, ele tinha a maior quantidade de farinheiras do Brasil. Tinha 80 e tantas farinheiras em Pinheiros, se eu não me engano, na época. E ele, nessa veia de comércio e tudo, ele comprava o café da região também e revendia.
Farinha. A farinha, desculpa. Não a farinha, desculpa. Tá tão acostumado com café. Então ele comprava e fazia. Isso é a história que se conta lá em 66. 74. Eles iniciaram isso, se eu não me engano, foi em 74. Tá. E o negócio foi crescendo, teve outros negócios depois também, então eles foram adquirindo terras, foram plantando mamão, foram plantando café já naquela época, e surgiu a oportunidade também no ano de 94 deles adquirirem a primeira concessionária do Grupo Orlete também. Que legal. Que foi lá em Teoflotone. Mas o negócio foi crescendo, só que começou a vir uma geração nova aí, e a gente começou a querer entrar um pouco mais no negócio. E eles ali já, de uma forma natural, eles pararam entre eles e falaram, não, gente, o pessoal está vindo, a gente já está estagnado, a gente não tem a ideia de crescer mais tanto no negócio, porque realmente estava muito bom o negócio, já produzia ali na faixa de 15, 20 mil sacas de café. Então, eles decidiram que era interessante fazer a dissolução para poder essa nova geração entrar e dar espaço para essa nova geração. Isso foi em 2014? 2014 que eles fizeram essa dissolução. Foi até engraçado porque como que foi dividida essas terras, né? Então, foi partes iguais e de uma forma muito simples eles pegaram e falaram, vamos escrever no papelzinho aqui, número 1, 2 e 3. Quem pega aí, quem ficar com a 1 vai ficar com a área 1, quem ficar com a 2 vai ficar com a área 2, quem vai ficar com a 3 vai ficar com a área 3. Foi na sorte. Na sorte, não somente na sorte, mas em uma união. Sorte nisso, em uma união muito boa, né? Você vê como que não foi uma dissolução tão tranquila que eles não precisaram de entrar com um advogado, com alguma coisa. Não, eles foram entre eles mesmos dividiram aquilo daí. Aproveitando a sua fala, então foi um processo assim que se iniciou essa sucessão de uma forma muito natural, suave, muito fluida. Muito natural mesmo. O Jonas estava saindo, né, Jonas, do negócio do Grupo Orlete também. Isso, vindo das concessionárias, né? Uhum. A verdade, assim, como o Stênio falou, né? Como foi uma coisa muito tranquila, né? A gente conversou, na época eu trabalhava com concessionárias, o meu irmão Tiago, ele tinha uma empresa que prestava serviço na área de eucalipto, né? Florestal. Uhum. O Stênio era o único que estava dentro mesmo das fazendas, né? E o outro irmão, que é o Adalto Júnior, ele mora em Vitória, trabalha também numa outra empresa que também pertence. Quatro irmãos. Trabalha numa outra empresa que também pertence ao grupo, que nós temos uma participação nessa empresa, ele fica na parte de tesouraria dessa empresa, né? E nós quatro sentamos e falamos assim, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos reunir e vamos tocar a fazenda? Aí entramos em um acordo e falamos, vamos. Cada um largou o que estava fazendo, né, para se dedicar à fazenda. Da geração anterior, na paz, bem tranquilo. Exceto o Adalto Júnior, que resolveu continuar aqui. A gente brinca que é o mais esperto. Falou assim, não, eu vou ficar lá em Vitória. Morando em Vitória, deixa esse pessoal ir para a roça. Né? Mas assim, era uma vontade grande que a gente tinha. Né? Uhum. Apesar de que, uma coisa que a gente vinha até conversando um pouco sobre isso antes, que os nossos pais, eles começaram nessa área agrícola, na roça mesmo, né? E na época deles a lida era muito difícil. Era uma vida muito difícil. Né? Não que hoje não seja ainda. Hoje também ainda é realidade de muitos produtores, né? Aquela vida mais dura e mais difícil. Só que hoje, com tecnologia, com aplicação da parte administrativa, ela fica um pouco mais fácil, digamos assim. Então, como era muito difícil para eles meio que quiseram afastar os filhos. Não quero essa vida para os meus filhos também. É mesmo? E foram escolhendo profissões. Falaram assim, não, você vai ser advogado. Você vai para Vitória. Você vai ser médico. Você aqui no sol a sol. Você vai ser engenheiro. Você vai trabalhar na Petrobras. De falar disso, hein? E aí foi afastando um pouco, né, os filhos. Só que aí depois, quando a gente começou a trabalhar com as concessionárias, surgiu assim, oportunidades dentro das concessionárias para que a gente estudasse a parte de sucessão, que é uma parte muito importante que as concessionárias têm isso em vista, porque geralmente são grupos familiares também, né? E eles viam a necessidade de estar treinando os filhos para a sucessão. É mesmo? Como a gente estava no ramo... Vocês então... Deixa eu ver se eu estou entendendo. Vocês, todo esse conhecimento, aprendizado de gestão
do braço de concessionários, vocês trouxeram para o ambiente agrícola. Para o ambiente agrícola, exatamente. Nossos pais viram ali uma oportunidade para poder começar a fazer a sucessão deles também. Então, todos os filhos foram para esses programas que tinham, né, disponíveis de sucessão, e todos fizeram os programas, o que ajudou muito a sucessão nossa também. Então, seu filho Pedro já está nessa caminhada. O Pedro já é de uma outra geração, e como agora a gente Pedro, não tem... Só para vocês entenderem, é o filho do Jonas, que está aqui presente, veio para fazer estágio de podcast. Exatamente. Estamos indo, né, para a quarta geração. Já quarta geração. Já está atuando no negócio da família. Como a geração dele está vindo agora, aí a gente já não está mais, digamos assim, buscando terceiros para poder Você já tem um conhecimento eles. interno. A gente já tem um conhecimento interno. Então, nós mesmos desenvolvemos um programa agora chamado Jovens e Sucessores. Jovens e Sucessores. Isso. Começou no ano passado. Nós montamos uma turma com os nossos sucessores, mas também com os sucessores das pessoas que estão ao nosso redor ali. Outros produtores rurais, parceiros, clientes. Então, nós formamos uma turma de quase 30 jovens no ano passado, onde a gente deu o pontapé inicial. E os professores são vocês? Nós e outras pessoas muito mais experientes também. Do grupo, daquele meio ambiente. Também, mas de outros ambientes. Contratou palestrantes também para falar de vários assuntos. Lá mesmo em Pinheiros. Lá mesmo em Pinheiros. E aí eles tiveram algumas palestras, eles fizeram visitas a algumas fábricas, eles fizeram visitas a alguns negócios que a gente tem. A cadeia de valor todo é conhecida. Exatamente. Então eles foram, por exemplo, na Nortifruti, que é uma empresa grande, respeitada lá dentro de Pinheiros, na Placas do Brasil também. Teve um evento de café aqui em Vitória muito importante, que alguns deles vieram também participar. Sim. Então, tipo assim, é uma forma da gente começar a nossa sucessão, né? Então, já foi interessante para a gente começar a trabalhar isso aí também. E dentro desse processo de sucessão, dentro da família de vocês, quais foram assim, os maiores desafios que vocês identificaram? Vamos lá. Como eu falei, a gente sempre teve tanto uma formação, que nem como o Jonas falou, essa formação ela se deu pelas concessionárias, pela a dificuldade que eles estavam vendo e era uma preocupação deles também. Então, esse foi um trabalho feito lá dentro da CAV, que é a Associação dos Revendedores de Caminhões da Volkswagen, em que a gente foi para Dom Cabral, lá em Belo Horizonte. Sim, uma grande Dom Cabral. Instituição. Isso, nós ficamos lá, nós fizemos 7 módulos. É mesmo? E os primeiros 2 ou 3 módulos, se eu não me engano, teve a participação direta dos pais também. Eles tiveram que participar dos módulos também, já para tentar identificar os desafios que a gente iria ter, para já ter esse alinhamento. E a gente continuou fazendo essa formação lá também. Então, esses desafios, eu falo que a gente começou a tratar eles já lá nessa formação. Então, eu falo que a gente é muito abençoado pelo pai que a gente tem de assim, ter sido muito tranquilo. Da nossa parte, foi muito tranquilo. Ele sempre confiou muito na gente, sempre deu bastante abertura, acreditou. Mesmo que, às vezes, o pessoal, a gente queria inovar, fazer alguma coisa diferente, o pessoal falou, esses garotos aí, não sei não. Esses garotos vão te quebrar. Esses filhos de Adalto são tudo doidos. A gente falava, meu pai não. Hoje você é a pessoa do operacional, da linha de frente, e o Jonas é a pessoa da qualidade, hoje, é isso? Como é que está distribuído? Isso, na Robusta, eu sou o da operacional. Tá. O Jonas, ele é todo dessa parte de qualidade, principalmente de cafés especiais. Ele não somente... E o Thiago, que não está presente hoje? O Thiago, ele faz toda a parte financeira também. Comercial. Tá. E comercial, eu estou começando a ajudar ele na parte comercial tanto que ele também. está viajando aí nesses dias para a Europa, ele falou. Ele está indo... Ele está hoje como... Ele está com uma cadeira no... CNA hoje, né? Ele está com uma cadeira lá no CNA e ele está indo para a Suíça para alguns compromissos lá também. Perfeito. Essa daí talvez tenha sido uma dificuldade que a gente foi superando, né? A dificuldade inicial nossa foi justamente conseguir ajustar o que cada um tinha que fazer sem o conflito.
Né? Ponto importante. Já antecipou a pergunta que eu iria fazer. Como foi nesse processo de definição dos papéis? Isso, né? Porque uma coisa é você estar em sala de aula aprendendo sobre a sucessão, o que você deve fazer e tudo mais. Outra coisa é você aplicar no dia a dia. Então, quando a gente se viu nessa realidade, né, agora nós somos sócios, agora nós vamos tocar o negócio junto, como que vai ser? Então, assim, dizer que não houve conflitos, mentira. Com certeza entendeu? Houve. Até porque cada um tinha um ritmo, cada um tinha um pensamento, uma formação, né? Então, cada um pensava de uma forma. Como que eu vou fazer cada um isso? Tinha suas vidas e carreiras em evolução. Exatamente. Eu queria aplicar o que eu tinha aprendido nos meus 13 anos em concessionária, né? O Thiago queria aplicar o que ele tinha conhecido lá no exterior, que ele morou fora também há alguns anos, trabalhava lá. O Stênio queria aplicar o que ele já sabia até, né? Falou, não, aqui funciona assim. Então, o início teve aqueles percalços, né? Então, o início a gente pensou de uma forma, não, nós vamos fazer assim, cada um vai tomar conta de uma parte da fazenda. Aí funcionava, aí não dava certo. Uma aí curiosidade, a gente ia desculpa te ajustava. interromper, João. Esse momento, eu acredito que é muito importante, né? Que é como atravessar esse momento de cada um ter uma intenção. Vocês tiveram a mediação ou só vocês, entre vocês, conduziram essa... Nesse início foi só a gente mesmo. Tá. Mas, por exemplo... Junto com o seu Adalto. Isso. A gente está, assim, em constante evolução. A gente não pode parar. Nesse momento mesmo, nessa semana agora, a gente contratou um profissional, por exemplo, que está trabalhando uma parte de traçar os perfis que cada pessoa tem. Não só os nossos, eu, Stênio, o Thiago, mas também de toda a nossa equipe, para a gente poder desenvolver melhor esse lado também. Isso já tem 10 anos que nós estamos trabalhando junto, mas ainda assim a gente vê algumas necessidades e a gente tenta suprir essas necessidades que a gente tem. Né? Então, no início, teve a dificuldade que a gente superou assim, com muito respeito entre nós, irmãos. Sim. Mesmo que às vezes a gente brigava. Ficava uma semana sem conversar um com o outro, mas sem problema nenhum. Nada que o cafezinho quente não resolva depois. O importante é assim, o importante é o foco. A gente tinha foco, a gente sabia onde a gente queria chegar, né? E a gente sabia também que a gente ia ter os percalços, né? Então, a gente sabia que tudo aquilo ali fazia parte, né? Então, se a gente queria chegar, né, no objetivo final nosso, a gente tinha que manter o foco. Então, isso aí a gente supera. Então, nós fomos ajustando. Na verdade, até hoje a gente ajusta. A gente vai se adaptando aos desafios que aparecem. Apareceu um desafio, se precisar, a gente muda tudo, né? Mas hoje a nossa formação, digamos assim, hoje a gente atua da seguinte forma. A gente tem o Thiago, que é o nosso representante, digamos assim, e isso, assim, de uma forma bem tranquila e bem clara. Thiago, quando você diz representante, ele é a face pública da organização. Exatamente. Perfeito. Entendeu? E isso daí, assim, de uma forma tranquila. Não tem essa questão de, ele o negócio é de todos vocês, o negócio é de todos vocês, mas é o Thiago que aparece. Nós escolhemos assim, entendeu? Pelo perfil dele, ele é o cara que representa muito bem a gente, então a gente falou, não, é o Thiago que vai representar a gente. Do melhor de cada um, exatamente. O Stênio, que tem essa parte, que é um cara assim que sabe controlar as coisas, é mais metódico, inteligentíssimo também, né? Então, o Stênio, ele cuida dessa parte da robusta, da própria fazenda também, a parte de tecnologia, aplicar as coisas, né? Eu fico hoje mais na parte agro, nossa. Eu sou o cara que estou todo dia lá na fazenda, chego cedo lá, saio mais tarde, acompanho os nossos processos. Nós temos uma equipe, né? A fazenda hoje não é a gente quem toca assim, a gente está lá todos os dias, a gente discute, a gente resolve o que nós vamos fazer, nós temos o nosso planejamento e nós temos as pessoas que vão executar aquelas tarefas. Que legal. Né? Então eu cuido dessa parte, então cada um cuida de uma parte e todos colaboram com todos. Isso. Então, sempre que eu vejo alguma coisa que dá para o Stênio fazer, que tem alguma coisa que eu percebi, eu falo, Stênio, olha, eu acho que você precisa ajustar aquela questão com o pessoal seu lá. O Stênio vai lá e ajusta. E sem incômodo. Sem incômodo algum. Nenhum. Entendeu? A gente dá total abertura para a gente poder dar opiniões no que cada um está tomando conta. Mas ele sabe que ele fala comigo.
Ele não vai virar para um gerente nosso também e cobrar o gerente. Ele fala comigo que a gente vai resolver. Daí para frente é com Daí pra você. frente, Nós temos uma hierarquia que a gente respeita. E dentro dessa lógica, a gente pode, então, chegar a uma constatação que os conflitos, eles sempre existem. Chega algum momento que a gente precisa ter uma mudança de estratégia, mas para você ter o sucesso ali do negócio, você tem um foco pré-definido, mas a gente enxerga, assim, também dentro dessa fala de vocês, que ter uma governança bem estruturada fez toda a diferença nesse Com processo. certeza, com certeza. Foi isso daí que resolveu o problema, digamos assim, nosso, entendeu? E essa questão de governança, né? Você precisa ter os papéis muito bem definidos e aceitos, principalmente aceitos. Não, é exatamente esse papel, é isso que eu quero. Jonas, Stênio, vocês diriam que essa participação de agente externo, vocês mencionaram a Fundação Dom Cabral, por exemplo, esse conhecimento externo contribuiu para a maturidade da dinâmica de trabalho, de gestão de vocês, de sucessão? Com toda certeza, com toda certeza. Foi essencial ter essa formação também. Vocês se qualificarem, ter alguém orientando. E principalmente foi como o Jonas falou, ele nos ajudou nesses desafios, que era ritmo diferente de trabalho de cada um, pensamentos diferentes de cada um, a gente saber lidar com eles. Acredito que a formação foi essencial para isso, foi essencial mesmo para isso. Então, quanto tempo foi esse acompanhamento, orientação, apoio? Essa orientação junto com a Dom Cabral, ela durou 4 anos. Bom tempo. Ela durou 4 anos. É porque como a agenda de todo mundo era bem apertada, imagina, a gente fazia 1 ou 2 módulos por ano. E tem uma absorção que precisa acontecer aí, né? Entender, absorver. Sim. O Jonas entender o próprio valor, respeitar o do Stênio, do Tiago, cada um se localizar dentro do seu território. Demorou para a gente conseguir entender isso, viu? É mesmo? Isso demorou um pouco para a gente conseguir entender. Essa dificuldade de saber, o Jonas é um pouco mais nessa questão de qualidade, se dedica demais naquilo ali. Tanto que hoje é Key Robusta Grader, Key Grader, instrutor da SCA hoje também. Então, você vê que ele se dedica tanto que acredito que hoje tem quantas pessoas que no Brasil hoje que são Key Grader e Key Robusta Grader? Menos de 10 pessoas que tem os dois juntos, né? As duas certificações juntas. Você é o único instrutor da SCA hoje do Brasil? Não, SCA tem mais. SCA tem mais. Mas recentemente agora eu consegui essa semana, né? Essa semana. Essa semana eu consegui essa qualificação também, instrutor SCA, além de ser também instrutor CQI, né, que também é o instrutor que certifica o pessoal. Você conhece essa certificação que ele acho que era bom explicar para quem não... A gente vê, né, que é um diferencial aí da família Orletti, tanto a parte de investir em tecnologia, inovação e também em qualidade, né? Então, conta pra gente assim, um pouco mais de por que vocês seguiram por esse caminho. Não, vamos investir em qualidade, em diferenciação, vamos colocar tecnologia na nossa propriedade. Quando a gente assumiu a fazenda lá, então a gente, assim, eu falo que a gente pegou um desafio, mas um desafio bom, porque a gente pegou uma coisa que vinha dando certo, né? E o desafio nosso era melhorar. Como que nós vamos pegar uma coisa que está dando certo, funciona, dá lucro, dá dinheiro, como que a gente pode fazer isso melhorar? Porque senão não faz sentido a gente simplesmente pegar e continuar igual, né? Pela nossa cabeça, a gente sempre pensa assim, grande, eu quero atingir lá em cima. Então, a gente viajou muito, eu, Tiago, Stênio, viajamos muito, rodamos, fomos em Minas Gerais, fomos em São Paulo, e como a gente estava buscando a questão de cafés, então nós fomos no pessoal do Arábica, que era a referência, né? Vamos lá no pessoal do Arábica descobrir o que eles fazem para ver o que a gente pode adaptar à nossa realidade para a gente poder agregar valor ao produto nosso. Então, nós fomos lá porque não tinha quase ninguém, pouca gente fazia qualidade em Conilon. Então, a gente viu ali uma oportunidade. Falou assim, por que não? Se tem pouca gente fazendo e o mercado é grande, a gente já tinha estudado isso, enxergou que havia um mercado para isso daí, não havia o produto. Então, vamos aprender a fazer isso daí. Vamos no pessoal que sabe fazer, o Arábica. Aí fomos lá, conversamos, tal, fomos adaptando. E aí nós vimos uma oportunidade. A gente consegue fazer um café melhor para a gente poder exportar o nosso café, para a gente poder agregar valor a ele. Então a gente vai fazer um café o quê? Um café de qualidade. O que é qualidade?
Para a gente saber o que era, a gente tinha que pegar uma amostra do nosso café, mandar para São Paulo, mandar para Minas, ou aqui até para Vitória, para alguém avaliar e falar assim, olha, esse café aqui vocês acertaram, esse daqui está errado, esse daqui funciona, esse daqui não. A gente pensou, não, pera um pouquinho, eu preciso aprender a fazer isso também, porque eu não posso terceirizar isso. Se eu tiver isso dentro da minha fazenda, eu vou ser mais ágil, eu vou ser mais rápido, eu vou conseguir chegar nesse caminho de uma forma mais tranquila. Muito interessante. E aí eu e o Thiago começamos a fazer essa parte de qualidade. O Thiago estava nos Estados Unidos, foi participar de um evento, teve uma qualificação. Essa qualificação é uma certificação dada por um instituto americano, que é o mais importante que tem no mundo. Então essa certificação de Q Robusta Grader, né, ela é, digamos assim, é a maior certificação que existe para um profissional que prova café de qualidade, né? Thiago estava lá nos Estados Unidos, sem muito conhecimento, simplesmente tentou fazer. Fez, são 22 provas, você tem que... 22 provas, é uma semana de prova, é muito difícil, não é fácil, não vou mentir. E uma turma, por exemplo, normalmente são turmas de 20 alunos, o índice de aprovação são 6, 7 alunos no máximo que conseguem passar. Ainda de 25% do... Exatamente, por aí. Na melhor das hipóteses, quando às tudo vezes, funciona, quando tudo funciona, tem um custo altíssimo, entendeu? Hoje, se um profissional quiser tentar uma certificação dessa, ele não gasta menos do que 12, 15 mil reais para tentar. No Brasil, né? Tem ou tem? Brasil tem. No Brasil tem. E aí, a Thiago tentou, né? Inicialmente não conseguiu. Aí, quando você não consegue, você consegue fazer o que eles chamam de retake, né? E aí abriu uma segunda turma. Época. Isso. Aí abriu uma turma aqui no Espírito Santo, lá em Venda Nova. E aí o Thiago falou assim: ó, eu vou lá fazer o meu retake, Jonas, vai lá para você tentar fazer também. E aí eu fui lá tentar fazer. Quando eu cheguei, o cara falou como eram as provas, eu falei assim: nossa, é muito difícil. Quer dizer, não teve curso? Você não tem um curso. Com base na sua experiência. Você vai para fazer a prova. Você tem... Cara na coragem. Na cara e na coragem. Você tem um dia ou dois ali para fazer uma calibração, que eles falam, né? Para você entender como que vão ser as provas. E aí depois são 4 dias de provas. E aí numa turma de 18 alunos, 3 alunos conseguiram passar. E eu consegui também passar. Eu fui um desses 3. E aí eu comecei, isso daí acabou abrindo portas para a gente, porque aí com essa certificação em mãos, eu comecei a ser convidado para ser juiz em concursos, não só no Espírito Santo, como em São Paulo, Minas Gerais e Rondônia também. Então eu já tenho a certificação há aproximadamente 7, 8 anos, então nesses 7, 8 anos eu já fui juiz em mais de 50 concursos, inclusive já fui para fora também, fui para o Equador, já provei café lá nos Estados Unidos. E isso foi nos conectando a outros produtores rurais que faziam café de qualidade, foi ajudando a gente a entender qual o potencial que o nosso café poderia atingir também, o que a gente precisava fazer. Então isso daí foi qualificando para que a gente conseguisse fazer cafés de qualidade. E hoje a gente consegue exportar os nossos cafés para mais de 20 países, né? Certamente agregando valor. Um nível de reconhecimento muito maior, com margens muito melhores. Exatamente. E aí, através dessa certificação, que era de Q Robusta, chama Q Robusta, né? Mas é Robusta, é Conilon, na verdade é o café canéfora, né? Existem vários tipos de café, os mais conhecidos, arábicas e canéforas. Aí é assunto para outro podcast. Outro episódio. Mas aí eu tinha a certificação de Q Robusta, mas a gente é meio inquieto e a gente falou assim, poxa, a qualidade está no Arábica, eu vou fazer o do Q Arábica também para conhecer a Arábica. A gente não trabalha com Arábica, a gente não planta, não comercializa Arábica, mas era interessante que eu conhecesse também o Arábica. Então eu fiz o do Q Arábica, consegui a aprovação também, e quando eu fiz o do Q Arábica, que eu consegui a aprovação, aí eu fui convidado para ser instrutor, né, pelo Instituto, e aí agora eu me tornei instrutor também desse Instituto. Jonas, pegando a palavra nesse ponto da qualificação, esse padrão de qualidade internacional, como que essa abordagem se conecta com o tema sucessão, governança? Existe alguma relação? Eu acho que isso daí só mostra assim, mostra para os nossos sucessores a importância de você se especializar no que você está fazendo, na sua área. Né? Eu não vou plantar café e vou simplesmente aprender só a plantar café. Eu preciso aprender todo o processo, eu preciso conhecer toda a cadeia. Né? Até porque a gente vinha até conversando sobre isso, né, Stênio? Uma das coisas que a gente fez lá na nossa fazenda, mesmo a gente sendo em 3 irmãos,
E, normalmente, né, são 3 pessoas, digamos assim, qualificadas. Então, a gente poderia simplesmente ficar dentro da fazenda nossa, fazendo as coisas, cuidando das coisas da fazenda. Porque nós somos em 3, não é pouca gente, é bastante gente. Mas a gente entendeu que a gente precisava sair. Então, a gente entendeu que a gente precisava ter uma equipe para fazer as coisas dentro da fazenda, para que a gente pudesse ter conhecimento do negócio como um todo, até o final dessa cadeia. Né? É a diferença, né, entre herdeiro e sucessor. A gente, essa vontade de crescer, né? Então, se a gente pegasse simplesmente a propriedade do nosso pai, que realmente já estava muito boa, já produzia muito, a gente se você se acomodasse, eu ia ser um herdeiro. Bem sucedido, um padrão de vida muito bom. Mas a gente não consegue. A gente quer tem crescer. Ímpeto. A gente também é o legado é uma forma de respeito também você dar uma continuidade no legado dele. É uma forma de respeito você pegar aquilo dali, não ficar quieto e falar assim, não, isso daqui dá para crescer, isso daqui tem como você investir, isso daqui você tem como crescer mais. Aí foi aí que a gente foi procurando alternativas para crescer. E eu falo todos os 3, dos 3 que eram o Juarez, o Juvenal e o Adalto. Se você pegar as 3 propriedades, elas cresceram muito depois da divisão. Elas cresceram muito, porque todos eles tiveram sucessor. Sucessores. Tiveram sucessores, tiveram pessoas novas vindo ali com esse ímpeto também, que foram crescendo. Então, todo mundo cresceu. Então, às vezes a gente pensa, nossa, uma divisão ela é ruim. Não, ela não é ruim. Se você tem pessoas com vontade de trabalhar, se você não tem herdeiros, você tem sucessores ali, pessoas capacitadas, com certeza você vai crescer. Eu queria pegar um ponto, a gente está começando a se encaminhar para a fase final da conversa aqui entre nós. A gente teve a oportunidade de conhecer o Pedro. O Pedro é a 4ª geração, da família. Uhum. Como que vocês estão usando tudo isso que vocês aprenderam numa primeira fase na prática? Depois teve um trabalho de apoio da Fundação Dom Cabral. Vocês estão numa fase que agora vocês já produziram, além de café, conhecimento de gestão. Conta um pouco, um minutinho, falem um pouco sobre essa parte, como que essa nova geração está sendo preparada, porque não é mais aquele legado que vocês assumiram anos atrás. É uma empresa muito maior, muito mais complexa, muito mais sofisticada, que é o que você relatou aí da sua certificação, por exemplo. Como que essa nova geração, a juventude, está sendo introduzida na gestão? Essa eu vou deixar para o Stênio falar, porque justamente por aquela questão... Não. É aquela questão da hierarquia. Então, o Stênio, o Pedro, ele é funcionário do Stênio e não meu. Mas é o funcionário do Stênio. Tem um entendimento. Existe entendimento em que, poxa, se ele fosse trabalhar com o pai dele lá, talvez não teria o rendimento ou poderia se acomodar um pouco mais. Aí o Jonas falou comigo, bicho, vamos colocar ele lá, até porque a Robusta é um desafio também, todo dia ali surge algum problema, surge alguma demanda, e a gente sempre precisa de pessoas capacitadas, assim como ele está se demonstrando muito capaz no serviço dele. Então, todo esse trabalho, eu acho que ele vem com o programa Jovens Sucessores, que a gente já tá fazendo. Ele já está participando da qualificação. Ele já está participando dessa qualificação, ele está participando também desse curso. Vocês não vão mandar ele para a Vitória? Não, ainda não, a ideia não. Mas talvez vá a trabalho, pode ser. Sim, vai trabalhar. Vai trabalhar sim. Mas aí já tem essa consultoria que a gente contratou para esse estudo de perfis também, para estudar o perfil dele. Quer queira ou não, já é uma geração Z, é uma geração que é mais tecnológica, você tem que saber lidar com ela, você tem que entender a forma como ela trabalha. É uma geração mais imediatista, que vai estar pesquisando tudo rápido, resolve as coisas rápido e quer ficar mais tranquilo ali no trabalho dele. Então, a gente está tentando estudar esses perfis para conseguir encaixar eles da melhor forma possível. Muito interessante. Porque, quer queira ou não, o seu Adalto ele já está com 9 netos. 9 netos. 9 netos. Então, ele daqui a pouco vai vir. Participa da vida diária da emprra? Fala um pouquinho. Participa todos os dias. Meu pai, eu acho que se você falar com ele, pai, fica em casa, ele adoece. Não fica. Ele tem tá que ir na fazenda todo dia. Tá. Graças a Deus, porque ajuda muito a gente. Então, poxa, é uma bagagem, é uma experiência. Bota que você o pé não no pode... chão aqui, Jonas, Stênio.
Não, mas principalmente assim, as coisas do dia a dia também, né? Deu um problema lá no pivô. Aí você chega nele, às vezes a gente quebra a cabeça o dia inteiro tentando resolver alguma coisa e não resolve. Aí a gente chega lá e fala assim, pai, quebrou uma peça assim assada, e falou assim, é o parafuso que fica em cima daquela torre ali, vai lá e aperta que dá certo. Era aquilo. Você chega lá, você Como é que aperta, você... certo. E tá certo. Você chegou aqui agora e tá sabendo, já você não viu nada. Então você não pode desprezar isso daí de forma alguma, entendeu? Muito não bom. só o meu pai, como os meus tios também. É mesmo. Todos eles passam quase todos os dias lá na fazenda, rodam, olham, veem as ligado, coisas. hein? Liga. Ó aqui, esse pivô tá aí pegando e molhando, vai chover hoje. Você não viu que vai chover? Entendeu? Olha, esse café tá no mato aí, rapaz. Você não vai cuidar desse mato, não? Acorda, menino. Então, tipo assim, é uma ajuda que é bem-vinda. A gente quer ter essa ajuda dele sempre. A gente quer essa pequena participação dele economiza meses de tentativa. Exatamente. E nosso pai é um pai muito ativo, como o Stênio falou, cabeça muito aberta, né? Bom, sempre apoiou a gente muito. Então, para nós é gratificante ter ele lá. Né? Que legal. O Keila, a gente está se aproximando para a fase final. O que temos aí? Eu queria agora, né, a gente caminhando para o encerramento, se está você, Stênio, você, Jonas, também, algum conselho que vocês deixem aí para as famílias que estão iniciando esse processo de sucessão, que tem aí todos esses desafios a serem trilhados. Quais conselhos vocês deixariam para a gente hoje? Sim, ter muito respeito pela história que já foi construída, respeito pela história que o pai, ou a mãe, ou a família tenha também. Eu sei que o ímpeto em você chegar e querer coisas novas, querer revolucionar tudo é grande, mas você tem que ser com pequenos gestos, pequenas atitudes, mostrando resultado, mostrando o porquê que aquilo dali está sendo feito, por que você quer fazer aquela mudança também, mas sempre com muito respeito e buscar qualificações. Não adianta você chegar, quer mudar o mundo, mas você não ser qualificado. Então, um trabalho junto, um trabalho de uma consultoria ou algum curso que envolva seu pai, envolva sua família também junto, que todo mundo faça junto ali também, para ter uma sucessão tranquila, igual a nossa foi. Quem quiser conversar com a gente, quem quiser visitar nossa propriedade ou nossa empresa, que queira também, como é que vocês fizeram mesmo? Como é que foi aqui? Quais os desafios vocês foram? Vocês podem ser tranquilos, qualquer pessoa pode visitar a gente, a porteira vai estar aberta sempre lá para isso, para a gente compartilhar a nossa história, compartilhar o nosso conhecimento também, quem sabe aí que seja feita da mesma forma que a nossa foi feita, sim, outras famílias também seguirem o mesmo exemplo. Né? Que bom. Jonas? Eu acho também que principalmente você começar a introduzir, né, o jovem o mais cedo possível, né, também. E às vezes o pai ele acha assim, meu filho não quer fazer isso, mas é porque talvez ele só conheceu o lado ruim também. Digamos assim, o lado ruim que é o trabalho duro, ele tem que conhecer... Abrir mão de alguns prazeres imediatos. Ele tem que conhecer essa parte dura, porque é isso mesmo, o negócio é assim, mas ele tem que conhecer também o lado bom, a benesse. Então, tipo assim, valoriza o seu filho, valoriza o trabalho dele ali dentro, né? Não é só, já vou pôr ele lá para ajudar a trocar um pneu de uma carroça. Ok, mas aí o final de semana ele tem que ver também o que aquele trabalho dele gerou, entendeu? Onde que ele pode chegar, ele ter o dinheirinho dele, ter as conquistas dele, porque aí ele vai começar a olhar aquilo ali como um bom negócio. Fala, olha, realmente aqui eu posso crescer. Realmente aqui eu posso ter oportunidade. Eu não preciso ir para Vitória estudar. Eu não preciso sair para estudar, quer dizer, para viver, né? Estudar você precisa sempre. Então, tipo assim, eu consigo ter uma vida digna, ter uma vida boa, tocando o negócio aqui junto com meu pai, meu pai, que na frente eu vou assumir isso daí. Não deixar para que isso ocorra apenas quando... A realização não quando o pai vai morrer ou quando... entendeu? Então é melhor que isso já seja feito o mais breve possível. Eu acho que esse seria o meu conselho. Nós acabamos entrando no negócio um pouco tarde. Eu tenho uma avaliação que, nossa, se a gente tivesse feito isso antes, teria sido muito melhor. Já estaríamos mais à frente. Já estaríamos mais à frente. Interessante. Então, hoje a gente tem essa visão, né, Stênio? Sim. Os nossos filhos, a gente já começa a preparar e já começa a introduzir eles no negócio nosso, tendo essa visão de que eles precisam ver também o lado do trabalho, mas ele também precisa ver o lado bom que isso vai gerar na vida dele. Então, acho que isso é muito interessante. Muito bom. Bom, chegamos ao final.
Keila, a conversa está muito interessante. A gente ficaria aqui sem dúvida, mas o resto não para encerrar. Queremos agradecer aí em nome do IBEF, da oportunidade de conhecer vocês, é um primeiro contato. Espero que seja o primeiro de muitos, que a gente possa se conhecer. O Stênio deixou a porta aberta aí para quem tenha interesses. No final, vamos colocar alguma maneira, alguma informação que as pessoas possam fazer contato com vocês. Então, em nome do IBEF, da Stephanie Sampaio, que promoveu essa oportunidade, ao nosso presidente, o Alexandre Cassaz, em estimular essa natureza de podcast, de trazer a vivência do agro para dentro do IBEF, divulgando amplamente esse conhecimento. Isso é ouro, essa vivência de vocês não é fruto da sorte, não aconteceu no acaso. Vocês falaram aqui, a gente percebeu na conversa de vocês, o entrosamento, isso tem um aprendizado contínuo, foi o que a gente percebeu. Não caiu do céu para vocês, vocês identificaram necessidades, foram em busca de conhecimento, seja na instituição que foi mencionada ou com outras. Vocês estão olhando, garantindo a permanência desse legado, deixando para a nova geração. Então, tem muito trabalho envolvido, tem muita dedicação a essa construção e eu me sinto muito satisfeito, muito honrado dessa oportunidade de ter esse contato com vocês. E muito obrigada pela presença de vocês, foi muito rica a nossa conversa e até o nosso próximo episódio. Até o nosso próximo episódio, podcast IBEF. Obrigado, Stênio. Obrigado a vocês pela oportunidade. Valeu. Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles categoria Diamante, ArcelorMittal, APES, Banestes, Cezan, Med Senior, Cicobi e Vale, categoria Sênior, da Luz Risque Nemer Advogados Associados e Fucap Business School. Categoria Pleno, Almeida e Pandolfi D'Amico Advogados, Finamore Simone Gran Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados. Terca, Zilli, Armazéns Gerais e Taimenal. Apoiadores, Accounting, Consultoria e Ativação. Mídias parceiras, Rede Vitória, Rede Tribuna, TV Sim, Nova Brasil, Rede TV ES e Rede Gazeta.